Você vai fazer o concurso TJ Minas Gerais, não deixe de assistir a esse vídeo até o final, porque eu vou passar para você agora um raio-x da prova de língua portuguesa da banca IBFC, da última prova aplicada pela banca, não tem como ser mais atual. 15 questões de língua portuguesa nesta prova aqui, e já vou deixar claro o seguinte, pessoal, se você vai fazer o concurso TJ Minas Gerais, você vai ter de resolver todas as questões aplicadas pela banca IBFC. Não importa para qual concurso, o que importa é a banca examinadora, porque a banca vai ter sempre o mesmo perfil, tudo bem? Então você precisa saber como é que a banca cobra a parte de língua portuguesa, porque no seu concurso serão 15 questões de português e 20 questões para a área judiciária. Olha que é muita coisa, hein, meu povo? Então, olha só, me acompanha aqui. Primeiro eu vou fazer um raio-x e daí a pouco eu vou resolver uma questão para mostrar para vocês que com técnica, com a metodologia adequada, a gente consegue caminhar bem com menor sofrimento, beleza? Então, me acompanha aqui, olha só. Prova, gente, mais quentinha impossível, não tem como ter uma prova mais atualizada do que essa. Última prova aplicada pela IBFC. Então, olha só, primeiro raio-x, apareceu o texto, questão número 1 é uma questão de interpretação, tem caído bem menos questão de interpretação, tá? Questão número 1, interpretação de texto tranquilinha. Depois, ele pediu a classificação morfológica. Eu sei que você sabe, eu sei que você não tem nenhuma dificuldade, mas quando ele fala classificação morfológica, eu falo que é a carteira de identidade. Ele quer saber se aquela palavra é artigo, adjetivo, pronome, numeral, conjunção. Então, ele quer saber, eu digo que a morfologia por associação é a minha carteira de identidade. E a sintaxe é a minha carteira de trabalho. E a banca cobra tanto a nossa carteira de identidade quanto a nossa carteira de trabalho. Ele quer saber qual é a classe e quer saber qual é a função. É uma banca que não trabalha muito de maneira contextual. É o que eu chamo de questões mais sequinhas. Então, qual é a classe dessa palavra? Qual é a função dessa palavra? Então, questão bem mais sequinha. E aí, nesta prova, mais de uma questão cobrando morfologia eu vou te mostrar. Então, volta para cá. Então, aqui ele pediu morfologia, classificação morfológica, ele perguntou se era verbo identificando mudança de condição, se era adjetivo, se era substantivo. Na minha opinião, uma questão tranquila, mas que se você não tiver o conceito, se não tiver a teoria organizada, não consegue resolver, tudo bem? Então, vamos continuar. Depois, a próxima questão. O examinador cobrou exatamente interpretação, eu vou repetir. Interpretação tem sido uma menor quantidade de questões e não tem sido difícil, tá? Então, ele está querendo saber aí qual é o ponto de vista do psicanalista. Próxima questão, pessoal, sinal indicativo de crase. Estão vendo que é uma questão sequinha cobrando crase? Aí ele coloca, por exemplo, o artigo indefinido, ele coloca a palavra no plural, coloca pronome. Então, uma questão sequinha de crase, mas que, de novo, a gente precisa saber qual conceito existe por trás para poder resolver. E aí, olha só, o que eu sempre falo para os alunos é: às vezes, você tem dificuldade em língua portuguesa, você não, estou falando do seu vizinho, é claro, a gente não tem de jeito nenhum nunca na vida. Mas às vezes você tem dificuldade em língua portuguesa porque começa a estudar de maneira errada. Você acorda hoje e fala, hoje eu quero estudar sinal indicativo de crase. Você não vai resolver questão de crase se você não tiver o pré-requisito. Você não vai resolver uma questão de concordância se você não tiver o pré-requisito. É uma construção lógica do pensamento para que eu chegue àquele conteúdo. Aí o aluno, estou dizendo que é você, não, estou falando das outras pessoas, é claro. A pessoa acorda e fala, hoje eu vou estudar crase, hoje eu vou estudar pontuação, vai de maneira aleatória. Não pode ser dessa forma. Por exemplo, aqui, no método RISE de aprendizagem, eu vou construindo o passo a passo de maneira absolutamente lógica, de maneira sequencial, para que você saiba o porquê de tudo. Você vai aprender a raciocinar a língua portuguesa e sair de decorar, cantar musiquinha, decorar de maneira aleatória, porque não funciona. Ou a gente aprende a raciocinar, ou então na hora da prova, se o examinador arrochar mais um pouquinho, nós vamos ser surpreendidos. Então, a pegada do método RISE é fazer com que você entenda a gramática de maneira sequencial, de maneira lógica, cumprindo um passo a passo e o melhor, em apenas 25 horas a gente consegue fechar toda a parte de língua portuguesa. Mas vamos continuar aqui o nosso raio-x.
Então, a questão número 4 dessa prova cobrou sinal indicativo de crase. Depois colocou um texto, pessoal, que eu achei legal. Achei legal. Tá vendo que ele colocou aí um texto de Lima Barreto? Não é fácil, uma leitura bem bacana. Aí ele cobrou também interpretação de texto e a prova, meu povo, daqui em diante, só gramática. Olha para mim, preste atenção. De 15 questões de língua portuguesa, 3 foram de interpretação e o resto, gramática. Ou seja, ou você está preparado realmente para a parte técnica, ou então vai rodar. E aí, imagina só, ter de esperar o próximo edital, que horror. Me acompanhe aqui. A questão número 6, ele quis trabalhar exatamente com a questão de concordância. Lembrando que ele cobrou concordância tendo a palavrinha que é exatamente um pronome relativo, para saber se a concordância é ou não com o referente, tá? Então, ele disse que é de acentuação, mas na verdade é a questão de concordância verbal. A questão número 7 já trabalhou com adjunto, adnominal, cobrando, essa questão foi muito boa, cobrando aí a diferença entre complemento nominal, adjunto, adnominal e pedindo também para a gente reconhecer se aquele particípio, por exemplo, dirigido, era ou não locução verbal. Questão número 8, cobrou carga semântica de determinada palavra, perguntou qual é a ideia do antes naquele texto. Questão número 9, gente, ó, pode colocar no radar, viu? Pode colocar no radar como de altíssima relevância. Aqui, ele cobrou verbo, a ideia do verbo, tá vendo? O verbo conjugado no pretérito perfeito, no infinitivo impessoal, no particípio. Pode colocar verbo como de altíssima relevância aí no seu radar, beleza? A questão número 10, ele cobrou exatamente parte também de interpretação, mas querendo saber quem é que o pronome oblíquo retomaria. Essa questão número 10 cobrou coesão textual. Então, essa aqui cobrou coesão, querendo saber qual é o referente. Questão número 11 foi interpretação, na verdade eu acho que 3 ou 4, né, de interpretação. Ele cobrou interpretação, o que o narrador sugere de um texto do Lima Barreto, um texto bacana. Questão número 12, ele está trabalhando com o sujeito, ele quer saber quando fizeram, qual é o tipo de sujeito. É um sujeito elíptico, ele não existe, seria oração sem sujeito, seria composto, está na voz passiva. Então, cobrou identificação do sujeito. Questão número 13, de novo, estão vendo que cobrou verbo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Questão 14, pessoal, essa aqui eu vou até resolver com vocês. Ele está querendo saber em qual alternativa o termo destacado é um pronome. De novo, cobrando morfologia. E a questão número 15, ele trabalhou também com a questão de verbo, tá vendo? O verbo flexionado no presente do indicativo. Então, assim, o que eu coloco como sendo de muita relevância? Aqui, na verdade, eu vou primeiro colocar relevância de maneira ampla para o seu estudo. Se você tem alguma dificuldade com o português, você tem de começar do começo, que é revisando morfologia. Aqui a gente tem pelo menos 3 questões que exigem morfologia. Depois da morfologia, a gente vai para a sintaxe do período simples, tudo bem? Então, a gente vai para a sintaxe do período simples, que é avaliar a função das palavras na estrutura. É aquela em que ele perguntou, que eu falei, ó, aqui é a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Caiu menos período composto, mas período composto cai para essa banca, não foi cobrado nessa prova. Mas você precisa reconhecer a oração subordinada adjetiva, a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adverbial. Tem de colocar no seu radar também a parte de colocação pronominal. Caiu uma questão direta de sinal indicativo de crase. Aqui não caiu uma questão direta de pontuação, mas é um tema de muita relevância. Então, assim, acaba que a sequência lógica do seu estudo tem de ser morfologia, sintaxe do período simples, sintaxe do período composto, para depois chegar à parte de pontuação, tudo bem? Pessoal, todos esses conteúdos eu vou falar de novo, eu trabalho de maneira sequencial, de maneira lógica, cumprindo passo a passo aquilo que é pré-requisito no meu curso, que é o método RISE de aprendizagem. Se você quiser dar uma olhadinha também lá no meu blog, tem muito conteúdo disponível. É só entrar no meu site, alinerise.com.br, que você vai ver que há muito conteúdo disponível para você, muito conteúdo gratuito, beleza?
Agora, antes de encerrar essa orientação básica, eu quero te mostrar a resolução da questão 16. É algo bem prático. Eu sei que você adora estudar português, que gostaria que eu ficasse falando aqui por umas 3 horas, mas aqui é um panorama, um raio-x para você que está se preparando para o concurso TJ Minas, para que você conheça o seu adversário, para que você conheça a banca que vai organizar o seu concurso. Me acompanhe rapidamente nessa questão para você perceber que com o método, com a metodologia adequada, você conseguiria resolver a questão rapidão, sem sofrimento. Então, olha para cá. Olha só, a questão 14 eu coloquei aqui, veio para cá com o nome 16, mas é repetindo a questão 14. Ele falou o seguinte: é sem dúvida uma senhora que nada fez por ela. Aí ele marcou nada e já nos avisou que esse nada é um pronome indefinido. Olha que banca boazinha, já nos dá a resposta. Considerando seu emprego dessa classe de palavras, assinale a alternativa que também apresenta um pronome desse tipo. Ele quer um pronome indefinido. Só um conceito muito rápido que a gente tem de ter para vocês perceberem que dá para resolver de maneira estratégica. Quando ele cobra pronome, ele está cobrando morfologia. Morfologia é o estudo das classes gramaticais. Lembram que eu falei que é a nossa carteira de identidade? E a classe mais importante de todas, o nosso eixo, é o verbo. Uma segunda classe muito importante é o substantivo. Então, acaba que o eixo da informação, o que a gente fala de mais importante, está no verbo e no substantivo. Mas, normalmente, nós falamos acrescentando novas informações ao discurso. Isso quer dizer que nós vamos colocando palavras que vão se conectando a outras palavras para trazer uma nova relação de sentido. E o advérbio é junto do verbo. É claro, o próprio nome diz, é uma palavra que modifica o verbo. Palavras que se conectam ao substantivo. Quais são as classes modificadoras do substantivo? É o artigo, é o adjetivo, é o pronome e o numeral. Olha para cá, olha para cá. Veja só. Quando eu olho para a estrutura, marco o eixo, verbo e substantivo, e depois eu puxo setinhas, eu já consigo descobrir qual é a classe, ou de maneira imediata, ou indo por eliminação. Mas preste muita atenção se está cochilando a corda. Não adianta querer trabalhar com a gramática, trabalhar com a língua portuguesa decorando. Nunca na vida deveria ter sido decore, é raciocine. E aqui a gente trabalha sempre com a técnica da setinha. Você vai puxar as setinhas, conectar, porque tudo é conectado. Aqui na gramática literal, ninguém larga a mão de ninguém. Todo mundo está se relacionando com alguém. Então, quando o examinador pede para a gente escolher uma palavra, que ele fala, ó, eu quero um pronome, você vai ter de ver que essa palavra está conectada a alguém. Está ligada ao verbo? Está ligada ao substantivo? O que é que poderia ser? Aí, veja só. Puxei setinha, vi que o que eu preciso classificar está ligado ao substantivo, são 4 possibilidades. Artigo, adjetivo, pronome e numeral. Tudo bem? Aí eu vou eliminar. Eu vi que está ligado ao verbo, pronto, só pode ser advérbio. Me acompanhe aqui na questão para que a gente aplique essa relação básica, relação lógica e muito básica. Ele quer o pronome, perfeito? Na letra A, quando a gente conecta, ó, pronome. Na letra A, quando a gente conecta, ele está falando que conversaram muito no último encontro. Vocês estão vendo que este muito está ligado a conversaram? Conversaram muito. Espera aí, se o que eu preciso classificar está conectado ao verbo, então, sem sombra de dúvidas, isso aqui só pode ser um advérbio. Agora, se eu tivesse falado, por exemplo, conversaram, se fosse muito, conversaram, muito conteúdo, sei lá, vou colocar aqui qualquer coisa aleatória, muito assunto de gramática no último encontro. Então, ó, muito assunto de gramática, por exemplo. Vocês concordam que eu falaria que conversaram muitas bobagens, por exemplo? Conversaram muitas bobagens no último encontro. Por que eu estou estabelecendo essa nova relação? Vocês estão vendo que eu acrescentei um substantivo?
E quando eu digo que conversaram muito assunto, conversaram muitas bobagens, o muito agora já não se relacionaria mais com o verbo. Estão vendo que aqui ele se relaciona com o verbo? Este muito, esse muitas, teria uma relação agora com o substantivo. Tanto que, se vocês observarem, eu tenho essa palavra se ajustando ao substantivo. E eu sei que você já sabe, eu não preciso dizer que o advérbio é invariável. Então, peraí, professor, então vamos resolver esse problema. Se esse muito agora está ligado a um substantivo, então essa classe poderia ser o quê? Vamos lá. Se está ligado ao substantivo, ou é artigo, ou é adjetivo, ou é pronome, ou é numeral. Eu vou anotar aqui rapidão. Artigo, adjetivo, pronome e numeral seriam as 4 possibilidades por haver conexão com o substantivo. Tudo certo aí? E eu acredito que de maneira tranquila, por eliminação, nós sabemos que muito não é artigo. Muito assunto não é uma característica desse assunto. Muito assunto, apesar de quantificar, não é numeral, porque o numeral é uma quantidade definida. Então, o que que nos resta? Pronome. Mas quando eu falo que falamos muitas bobagens no último encontro, vocês estão vendo que eu não estou te dizendo qual bobagem foi dita? Então, é um pronome indefinido. Olha para cá, preste atenção. Puxei setinha, vi que está ligado ao substantivo. Levanto possibilidades. Artigo, adjetivo, pronome numeral. O artigo a gente reconhece com facilidade, logo daria para eliminar. O adjetivo também, a gente consegue reconhecer com facilidade uma característica. O numeral quantifica ou ordena, mas é uma quantidade definida. Então, eu vou por eliminação. Se não é artigo, se não é adjetivo, se não é numeral, quem é que sobra? O pronome, e aí você vai interpretar qual é o pronome, perfeito? Então, voltando para a questão, na letra A, quando coloca conversaram muito, isso é um advérbio, perfeito. Letra B, não queremos que aquilo se repita com você. Gente, este aquilo tranquilamente só pode ser um pronome demonstrativo. Isso, esse, essa, isto, este, esta, aquilo, aquele, aquela. Pronome demonstrativo e ele quer no comando um pronome indefinido. Letra C. Todas as pessoas reclamaram do incidente. Quando fala todas as pessoas, nós temos aqui o nosso eixo, que é pessoas. Vocês estão vendo que são todas pessoas e as pessoas. O as, com tranquilidade, nós já sabemos que é artigo. Agora, o todas, que é o que ele marcou, vocês concordam comigo que continua ligado a um, repita aí, muito bem, continua ligado a um substantivo, e eu quero saber o que é todas. Se está ligado ao substantivo, vamos de novo? Quais são as possibilidades? Vamos fazer lavagem cerebral. Artigo, adjetivo, pronome numeral. Todas, que é a palavra que ele quer classificar. É artigo? Não. Todas é característica? Não. Todas as pessoas é uma quantidade? Não. Então, o que que sobra? Pronome. E quando eu falo que são todas as pessoas, você não sabe qual é a pessoa. Todas as pessoas é quem? Eu não sei, tudo bem? Então, todas está conectado ao nome, não é artigo, não é adjetivo, não é numeral, pronto, vai para a conta de quem? Do pronome. Vocês estão vendo que com a metodologia adequada é só puxar a setinha que a gente resolve o problema? Então, aqui puxei setinha e fui eliminando, pronto, já resolvi. Continue aqui me acompanhando. Na letra D, ele falou que buscamos a resposta certa. Veja que certa está ligada à resposta. Se ele tivesse falado certa resposta, seria alguma resposta. Aí seria pronome indefinido. Mas resposta certa já está como o quê? Diga para mim. Adjetivo. Perfeito? E na letra E, dediquei-me pouco ao último projeto. Tá vendo que pouco está ligado a dediquei? Eu falaria que Maria dedicou-se pouco, que João dedicou-se pouco. Se pouco está ligado ao verbo, então só pode ser advérbio. Perfeito? Muito bem, muito bem. Então, nossa resposta, vamos riscar aqui a resposta, né, meu povo? Então, nossa resposta, letra C. Perfeito? Agora, olha só. O seu concurso TJ Minas Gerais, a prova vai ser só lá no fim do ano, meu povo. Nunca vi um concurso tão bom como esse, só em dezembro a prova.
15 questões de português, 20 para a área jurídica, é muita questão de língua portuguesa, pode definir a sua aprovação. Eu te garanto que com a técnica adequada você consegue gabaritar essa prova, tanto a parte de gramática quanto a parte de interpretação de textos. O método RISE de aprendizagem vai te preparar para resolver qualquer prova de língua portuguesa. Hoje, você está fazendo o concurso TJ Minas, que foi banca IBFC. Mas você poderia fazer para outro tribunal com a banca organizadora sendo a FGV, por exemplo, a FCC. E o método RISE é o método que vai te preparar para qualquer banca examinadora, tudo bem? Neste curso específico, eu vou resolver questões da prova da banca IBFC. Você vai ter o método RISE de aprendizagem, que é a nossa matriz lógica com apenas 25 horas, e eu também vou entregar para vocês resoluções da banca IBFC para que você entenda qual é a pegada. Conheça o método RISE, aprenda gramática com lógica de maneira sequencial e você vai perceber que não vai precisar ficar sofrendo aí nos outros concursos que você fará. Outros não, eu sei que você vai ser aprovado nesse, mas se quiser fazer outros, você também vai gabaritar a prova de língua portuguesa.